Este é o Conjura Reconecta, um espaço de reflexão, escuta e responsabilidade no tempo da tecnologia. Aqui a gente conversa sobre vínculo, presença e prevenção de violências, antes que o dano aconteça. Não a partir do medo, nem da vigilância, mas do cuidado, sustentado no tempo. O Reconecta nasce do encontro entre diferentes campos: o direito, as relações, a infância, a educação e a vida cotidiana, para pensar o que está se rompendo, o que precisa ser nomeado e, sobretudo, o que pode ser reconectado. Hoje a conversa é sobre desaceleração, infância e presença, sobre o cuidado cotidiano, muitas vezes silencioso. É que o cuidado cotidiano, muitas vezes silencioso, é também uma forma de proteção. Hoje, a conversa é sobre desaceleração, infância e presença. Sobretudo, como o cuidado cotidiano, muitas vezes silencioso, é também uma forma de proteção. Desejo boas-vindas para você que está nos acompanhando. Essa é uma conversa para quem entende que estar é mais do que estar perto, é estar presente com presença. Eu quero desejar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, a querida Laís. Laís é escritora e recentemente lançou um programa muito interessante sobre desacelerar para a maternidade, para pais. E posso também falar que Laís foi minha aluna no passado, né? Num passado bem distante. E eu estou muito feliz em poder te receber, Laís, em saber que a maternidade, de alguma forma, nos atravessou e nos uniu também, né? E como você tem utilizado das experiências e desse portal da maternidade na sua vida para também compartilhar com outras mães, né, o seu aprendizado e de que forma você pode difundir o teu propósito para o mundo. Então, eu estou muito feliz com a tua presença, com o nosso reencontro. E eu quero te pedir, Laís, para a gente iniciar, você falando um pouquinho como foi que você chegou, na infância, né? Como foi que você decidiu, trabalhar com a infância? Assim, se você puder fazer uma contextualização até você chegar, né, na estruturação e lançamento do seu livro, que faz o maior sucesso lá em casa, e também desse seu novo projeto profissional. Tá. Primeiro eu queria dizer que até me emocionei ouvindo você falar, né, sobre a época em que eu fui sua aluna, porque eu hoje comparando a Laís daquela época e a Laís de hoje, tanto caminho eu percorri até estar aqui e é muito bonito a gente se encontrar agora para além do direito, né? Sim. Nessa área de educação parental que me realiza todos os dias. Bom, me apresentando, eu sou Laís Folador, sou educadora parental, sou especialista em neurociência, educação infantil e desenvolvimento infantil. E contando um pouco sobre como eu cheguei nesse caminho, desde antes de me tornar mãe, eu já tinha em mente que eu queria estudar para educar. Porque, embora muitas pessoas achem que é intuitivo, e de certa forma tem sim um pouco ali de intuição, hoje nós temos acesso a muitas informações que antigamente nós não tínhamos. Sim, Então, se nós temos todas essas informações, por que não estudar para exercer o papel mais importante das nossas vidas, sim, que é educar outro ser humano, sim. né? Então, eu já sabia que eu queria estudar, comecei a ler algumas coisas desde antes da minha filha nascer, e quando ela nasceu, que eu vi aquele bebezinho tão sonhado ali no meu colo, eu decidi que eu queria oferecer o melhor que eu pudesse
para ela em termos de desenvolvimento, de amor, de vínculo, de presença. E aí fiz minha primeira formação, que foi em educação parental. Me encontrei, amei, fiquei apaixonada por esse mundo, porque eu percebia que realmente aquilo ali fazia sentido, né? E que tinha um fundamento coerente e eficaz mesmo. Então, comecei a estudar muito na educação parental e aí depois fui para a especialização, a neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Sou neta de escritora, Uhum. escritora de livros infantis Que legal. e minha avó, né, Solange Folador, ela sempre foi a minha ídola, assim, Sim. né, uma admiração do ser humano, né, da pessoa que ela era. E eu nunca imaginei ser escritora, né, me tornar escritora. Mas a vida me levou para esse caminho, porque esse é um trabalho também, além da educação parental, e também está ligado uma coisa a outra. Eu incentivo a leitura infantil na infância, Sim. não só como uma forma de reduzir telas, mas principalmente para fortalecer o vínculo entre pais e filhos, porque eu acredito que esse é o maior benefício da leitura compartilhada. E aí me vi escrevendo o meu primeiro livro infantil, que é a Estrela que Queria Brilhar em Outro Lugar, e me fez muito feliz, né? Me faz muito feliz. Minha filha tem muito orgulho disso, e isso também me emociona, né? E me faz sentir orgulho também. E é isso. E aí eu fui por esse caminho, e hoje realmente a educação parental, para mim, é, depois, claro, de ser mãe de Estela, é o meu trabalho mais importante. Porque eu percebo que eu realmente tenho condições, posso ajudar outros pais a tornarem a parentalidade mais leve, mais presente e que realmente fortaleça esse vínculo para que essa relação seja uma relação saudável ao longo da vida, né? Porque nossos filhos, enquanto são crianças, estão ali embaixo das nossas asas, seguindo nossas orientações, mas em determinado momento eles vão seguir o próprio caminho, né? E aí a gente quer que eles corram pra gente, não da gente, né? Então eu quero que ela esteja sempre perto, que ela conte comigo e faço isso com outras mães e outros pais também através dos atendimentos e das mentorias. Laís, a gente tem uma frase que eu gosto muito de falar da Lia Luft, que a infância é um chão que a gente pisa, né, a vida inteira. Que ela não é uma fase da vida, né, mas ela constitui a nossa vida, né? Uhum. A gente carrega as experiências e vivências da nossa infância, e claro que na fase adulta, depois do autoconhecimento, né, do autocuidado, das terapias, a gente vai ressignificando o que a gente viveu. E como você tem esse olhar, né, muito cuidadoso para a infância, a gente estava conversando nos bastidores o desafio que é, né, maternar e paternar no mundo mediado por telas. Uhum. Daí entra, né, a proposta da Conjura, que é exatamente a gente é, auxiliar as famílias e as instituições em possíveis caminhos, né, de buscando aí esse caminho do meio. Então, pensando né, você como escritora, né, e nesse projeto que você tem, que é um projeto de vida, de difundir a importância da leitura como uma forma de reconectar relações, né? Uhum. Familiares, né? Entre irmãos, entre pais e filhos, né? Entre amiguinhas da escola, né? Como você vê, Laís, esse contexto atual, né, que a gente está vivendo, né, mergulhados na tecnologia, Uhum. e como você visualiza esse desafio, né, de levantar essa pauta da importância da leitura e que a leitura é um caminho que liga, né, as pessoas que estão ali juntas. Então, tanto para a gente ler com a criança que ainda não sabe ler, quanto também como companhia, Sim. né? Uhum. Então, eu tenho essa experiência. Meus pais, assim, aprendi muito isso com os meus pais. Eu amo ler, cresci vendo meus pais lendo. E até hoje eles leem juntos. Então, um lê para o outro, né? É bem legal.
e isso é uma experiência que eu tento levar, né, para a minha família. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é defender, como é viver, como é propor Uhum. esse caminho de reconexão num contexto tão desafiador, mediado por telas. Certo, vamos lá. Nós vivemos hoje na era digital, né? Diferente de quando eu era criança, por exemplo, que embora já houvesse tecnologia, era muito diferente do que é hoje, né? Porque antigamente, por exemplo, a gente tinha que esperar a hora do desenho animado. Não era na hora que a gente queria. Então ali nós não estávamos envolvidos nesse mundo de estímulos rápidos como hoje, né? Com o celular, que a gente tem acesso à hora que a gente quer, com a televisão, que tem os streams, que a gente pode assistir na hora que a gente quer. Então, eu trouxe para a minha vida e para o meu maternar esse desafio e esse objetivo de oferecer menos telas, o mínimo possível para minha filha, porque eu sabia dos prejuízos, né? E assim eu venho fazendo, né? Consegui segurar 0 telas até os 2 anos, como é a orientação da OMS, Sim, e depois ela tem um acesso muito restrito. Ela só assiste aos domingos, porque essa é a maneira que eu levanto. Jamais diria que é fácil, porque eu sei que tem mães que usam a tela como rede de apoio. Infelizmente, é o que elas têm para poder fazer as outras coisas em casa. Mas o que eu oriento pais é que tentem evitar o máximo de tempo possível, que tentem oferecer outras alternativas para as crianças. E a leitura entra aí, porque a criança que é apresentada aos livros desde muito pequenininha, aquilo ali é o que ela tem de estímulo. Então ela se interessa por uma imagem, ela se interessa pelas palavras. Então ela vai ter a curiosidade de pegar um livro e folhear, mesmo que ela não saiba ler. Então, ela não tem tela. O que é que ela tem? Brinquedos e livros. Então, a criança, ela tem acesso ao que a gente dá acesso a ela, né? Então, sim, a gente pode fazer essa escolha até determinado momento. Eu uso os livros para isso, mas o que eu falo e venho falando muito, inclusive acho que cabe aqui apresentar o Desacelerar para sim, Educar, sim, que é um projeto recente, é como se fosse uma mentoria em grupo. Eu não gosto de falar mentoria porque eu vejo como uma comunidade de autoconhecimento, de autorreflexão e de autodesenvolvimento. A gente se encontra, conversa, pensa juntas, né? A gente reflete juntas. E a partir daí, a gente entende que não tem como falar em educação de crianças sem falar em autoeducação. Então, eu não posso falar para minha filha que não use o celular, que sim, não assista a televisão, se eu não me policio em sim, relação a isso. E essa ideia começou, na verdade, através de um questionamento dela, que tem apenas 4 anos, minha filha Estela. Ela só assiste aos domingos e ela me perguntou, mamãe, por que eu só posso assistir aos domingos e você está assistindo no seu celular todos os dias? uhum, E aí, óbvio que teve uma conversa de que eu sou uma adulta, você é uma criança, mas também eu parei para pensar, eu sou o exemplo da minha filha, uhum, né? Eu falo sim, tanto sobre modulação e como é o que eu estou parâmetro, modulando uma coisa e ela e pedindo que ela faça outra, né? E a partir daí eu percebi mudanças que são possíveis de fazer no dia a dia, para que nós passemos a nos relacionar de outra forma com a tecnologia e assim fortalecer esse vínculo entre pais e filhos. Então, a proposta é essa, que a gente reflita sobre isso. E aí, dentro desse projeto, eu passo tarefas para as mulheres que me acompanham. E eu executo as tarefas sim, também, né? E a gente percebe a diferença ao longo dessas semanas, das 5 semanas que nós passamos juntas, principalmente no relacionamento com os nossos filhos, com nossos parceiros ou parceiras, com os nossos amigos. Porque o celular, ele tem a questão da dopamina, né? Dopamina rápida, barata, como o açúcar, que quando você come, uhum, você fica saciado. Mas quando você come uma refeição de verdade, ali com todos os nutrientes, essa saciedade dura por mais sim, tempo. O sim, celular, a mesma coisa. Se você está ali usando o tempo inteiro e consumindo essa dopamina barata, rápida, é um ciclo vicioso. Você quer sempre mais, né? sim, Então, a partir do momento que a gente olha para isso com mais atenção e passa a exercitar, eu falo, olha, não existe mudança sem exercício diário. sim, Então, você passa a exercitar o controle sobre o celular. Né, e, consequentemente, sobre outros pontos da sua vida. Né? Eu passei a ler mais depois do projeto, e as mulheres que me acompanham também. Eu passei a cuidar melhor, estar mais presente nos momentos em que eu estou com a minha filha, né?
Então, óbvio, os livros também fazem esse trabalho, porque se a gente está lendo, a gente não está mexendo no Sim, celular, né? A gente sim. está se conectando. Eu faço modulação de voz também, mudo a voz, e ela se interessa mais pela leitura. Então, é sobre presença, como você fala, que é a proposta de vocês também no Conjura, né? É sobre vínculo, é sobre presença, é sobre desacelerar para educar realmente. Mas eu falo que esse projeto, ele transpassa a questão da parentalidade, porque ele fala muito mais sobre nós, né? Isso. Sobre a forma como a gente vive e, consequentemente, beneficia a parentalidade e as outras relações. Então é isso, é dessa forma que o projeto funciona, é dessa forma que os livros ajudam também, porque nós estamos ali atentas ao que estamos fazendo verdadeiramente. Existe um estudo que diz que a gente pega no celular a cada 10 minutos, né? Você está analisando um processo. Sem perceber, você pega o celular para checar alguma coisa, ver se tem alguma mensagem ou não. E isso é o que produz também esse vício que a gente tem nas redes sociais, né, em tecnologia. E é por isso que a gente precisa estar atento, né, para fazer esse trabalho mesmo de se segurar, né? Se segurar e, consequentemente, colher esses benefícios que, quando a gente escolhe viver com menos telas, a gente consegue colher. E aí, Laís, quando você fala desse seu projeto, né, desacelerar, para a gente conseguir desacelerar, quando eu penso na palavra, é um caminho é de autorreflexão, como sair do automático, Sim, né? sim. Porque se a gente está ali mergulhada naquele automático, de já acordar, já pegar o celular e já ver a mensagem e aquela agonia de querer responder. A gente entra nesse lugar interno de agonia que é visível como quem está próximo de você, se for uma criança principalmente, como ela acaba absorvendo também, né? Esse campo Sim, de ressonância, assim, esse campo de energia com mesmo, certeza, né? com certeza. E eu percebi muito isso antes da maternidade, antes de Gabriel chegar na minha vida, meu primeiro filho. Eu era muito acelerada, normalmente acelerada, a personalidade muito agoniada, né? Você foi minha aluna, eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas eu acredito que eu já era mãe dele. E era falando, né, muito rápido, que tinha que dar, né? E aí a maternidade fez, né? Foi o grande portal que Uhum. fez com que eu precisasse parar, e não foi nem necessariamente a tecnologia, era a rotina mesmo de vida muito corrida, e eu não tinha rede de apoio aqui em Aracaju, porque me mudei, não conhecia ninguém, a família não era daqui, e a maternidade foi que me desacelerou. Então, eu costumo dizer que existe uma Grazi antes de ser mãe e uma Grazi depois de ser mãe, até como profissional, Uhum. porque o olhar que eu tenho para um aluna ou aluno que é mãe e pai é totalmente diferente, né? Na compreensão, nas atividades, enfim. Então, eu mudei realmente, eu me transformei, assim, eu acredito que para melhor, com mais presença, eu me tornei uma pessoa mais com mais presença, uma pessoa mais atenta, Uhum. sabe? Uma pessoa mais empática. Foi a maternidade que me transformou. Então eu digo que Gabriel e Giovana são meus maiores mestres, assim, sabe? E como é importante a gente ter esse olhar, né? Para esse aprendizado, porque Sim, na educação parental a gente aprende, né, que se a gente olhar na perspectiva da criança e do adolescente, há uma virada de chave, né? é isso mesmo. E isso que você falou de portal, eu achei muito interessante, porque eu tenho essa visão também de que os filhos são portais. Eles são convites, né, para a gente olhar pela perspectiva da criança, que é totalmente diferente da nossa e que nos convida mesmo a viver mais plenamente. Eu digo isso porque existem dois tempos, né? O tempo cronológico, que é aquele que a gente conhece, os 60 segundos, um minuto.
e o tempo psicológico. Nós, adultos, vivemos no tempo cronológico. A gente quer resolver as coisas. Acorda, como você falou, já pega o celular, já vai resolver alguma coisa. A criança não, a criança vive no tempo psicológico. Ela vive no tempo das experiências. E aí que entra o convite para a gente viver assim também, né? Porque a gente já entra num modo, logo ao acordar, que passa o dia inteiro daquele jeito, com a mente super acelerada. Existem estudos também que dizem que a gente toma mais de 35 mil decisões por dia. E essas decisões começam desde a hora que a gente acorda. São Uhum. microdecisões. Se você pega o celular e já tem uma mensagem esperando a resposta, você tem que decidir o que você vai responder ali naquela Uhum. mensagem. Sim. Isso te leva para um modo quase que de sobrevivência. Você acaba entrando no automático. Eu Sim. preciso responder isso, e depois eu preciso acordar, e eu preciso dar banho na criança, e preparar a comida da criança. Então, isso tudo vai nos acelerando a ponto de mexer com a forma como a gente se relaciona com a criança. A gente Sim. já começa a acelerar a criança também, porque está Tá no atrasada. horário, Então, isso. vamos, corre, vamos. Então, é realmente um trabalho interno lidar com esses super estímulos, né? Para viver de uma forma mais serena, mais tranquila, que só beneficia, né, a gente, beneficia a nós, a nossos filhos e as nossas relações. Então, sim, eu acredito que nossos filhos são portais e que a gente tem que entrar nesses portais, né? Porque é um convite ali, a porta está aberta, mas Sim. a gente vai escolher se vai entrar ou não. Ou a gente acaba trazendo eles para esse nosso mundo super acelerado, ou a gente escolhe entrar ali no mundinho deles e viver as experiências, viver com calma, né? Viver realmente sentindo a energia deles, né? Você vê que uma criança, ela sente as novas experiências, é como se fosse tudo super encantador. E a gente não, a gente nem percebe mais. Porque a gente quer resolver e vai rápido e nem vê. Então, quando a criança te pede ali para parar, para sentar, para brincar com ela um pouquinho, aí entrar nesse universo de calma e de serenidade nos desacelera também. Uma coisa que eu lembrei, Laís, é que eu vi uma vez que quando a criança tá ali brincando ou folheando um livro e ela tá ali em silêncio, tentando montar aquele quebra-cabeça ou observando uma planta, enfim, que a interpretação é como se ela estivesse meditando, né, em Uhum, atenção plena, uhum, né? E às vezes a gente fica chamando, você está me ouvindo, você está me ouvindo, quando na verdade eu tenho uma máxima que eu falo na minha casa, que é assim, a gente não mexe em quem está quieto. Então, se a pessoa está ali no mundo dela, quieta, em meditação, em atenção plena no que ela está fazendo ali, deixa ela quietinha, sabe? perfeito, perfeito. Porque é aquele momento. Talvez sejam 5 minutos, talvez sejam 10, mas para aquela experiência é tudo, é aquilo que você Exatamente. falou do tempo. Para ela, o tempo parou ali e ela está vivendo a experiência. Uhum, E aí, a gente, para cumprir uma rotina, né, de cuidados ou de muito agoniado com os horários, porque tem que jantar, porque tem que tomar banho, porque, né? uhum, E aí o tem que vai atropelando as relações. E exatamente. aí a gente vai se desconectando, Uhum. né? Desse lugar de tranquilidade, né? De concentração até, Isso, né? Eu estudo muito sobre educar com mindfulness e tem tudo a ver com isso que você está falando. sim, Que a criança está ali concentrada, seja no brincar, seja no livro, e realmente a orientação é que a gente não mexa, porque nós não conseguimos mais fazer isso. sim, Dificilmente a gente tem que se esforçar para ler um livro com calma, sem mexer no celular. E a criança isso, consegue fazer isso. Então, o exercício tem que ser a gente tentar fazer o mesmo, e não a gente tirar ela dessa rotina, né, de serenidade que ela está, de concentração, de atenção plena. E é maravilhoso ver uma criança, olhar para uma criança e aprender com ela. Como você falou que aprende com seus filhos, que são seus mestres. Porque é isso aí. É no cotidiano, é no simples, é no dia a dia. É olhar para a criança brincando ali concentrada e aprender a fazer as coisas daquela forma também. E uma dica que eu dou para mães, né, que vivem também nessa agonia, que eu também era uma mãe assim,
Era não, né? Porque eu também tenho que trabalhar diariamente para não Todo ser dia. Eu acelerado. falo que né, que a gente tem que estar ali atento todos os Todos os dias para dias. não entrar nesse caminho da aceleração, né? Exatamente, exatamente. Aí o que é que eu faço? Ao acordar, que normalmente é aquela hora mais tensa, porque precisa correr para ir para o trabalho, precisa correr para deixar a criança na escola, eu coloco uma música, Uhum. ninguém pega no celular quando acorda, escuta uma música, acorda mais cedo se for o caso. Se a criança precisar de mais tempo, porque minha filha mesmo, ela gosta eu sou lenta, eu sou devagar, eu gosto de fazer as coisas com calma, e ela também. Então eu falei, bom, não adianta eu ficar correndo, eu fico nervosa, ela fica nervosa, vamos acordar mais cedo. Acordo mais cedo, a gente faz as coisas no nosso tempo e o dia flui melhor. Porque se a gente Sim, já começa naquela agonia, naquela tensão, o dia continua também desse jeito, né? A gente passa o dia todo estressado e nervoso. Então, comecem o dia mais cedo, se for o caso, né? Comecem a rotina da noite mais cedo, se para você for um valor importante, for uma necessidade importante que a criança durma mais cedo. Comece a rotina mais cedo, mas que não fique naquela agonia de ter que tomar banho, ter que comer, ter que ler, ter que fazer o que precisa em meia hora, né? sim. Porque aí você acaba levando a criança para esse mundo que é seu, Hum. de super estímulos, de rapidez, de De eficiência, né? agonia. Agonia. A criança não precisa viver assim. A gente que tem que desacelerar, né? Então, Isso. é esse exercício, a gente entrar nesse mundinho deles e não o contrário, né? Trazer eles para esse mundo agoniado que nós vivemos hoje. Sim, esse lugar de autorreflexão, né? E da gente olhar como adultos, como responsáveis, né? Nós somos os adultos, né, da família, né, da Uhum. casa, e a gente precisa, né, estar no nosso eixo, não que a gente esteja sempre, porque Não, somos humanos, né, e claro, humanas, e saímos do eixo, sim, e precisamos ter humildade também para reconhecer quando saímos, quando erramos, com né? certeza. Para, inclusive, mostrar para os filhos esse lugar do erro que a gente aprende, E da né? imperfeição, né? Isso, Porque também para a criança é muito difícil ter um pai e uma mãe perfeito, né? isso. Dá conta disso, É né? muito difícil. Então, eles têm que sentir que nós somos seres imperfeitos também, que erramos, mas que mudamos a rota, começamos de novo, tentamos acertar e assim a gente segue, né? E que eles têm essa possibilidade também de errar, né? E que tudo bem. Porque senão a gente acaba criando crianças muito controladoras, assim, que elas querem se controlar demais e que acabam sofrendo com isso, né? Então, mostrar a imperfeição também é uma forma saudável de educar. E a importância também, Laís, da corregulação, né? Sim. Então, a criança não consegue, né, se regular sozinha, e a gente saber que a gente precisa primeiro estar nesse estado de atenção e de calma e de tranquilidade Uhum, para poder conseguir auxiliá-la, ajudá-la, né? com certeza. Eu escrevi um capítulo sobre isso em um livro. Como ajudar a criança a se regular, né? E aí eu já começo o capítulo dizendo, alinhe as expectativas. Porque uma criança pequena não consegue se regular sozinha, ela Sim, precisa da gente, né? Então, essa autorregulação que passa pela corregulação, para futuramente a criança conseguir se conseguir, regular sim. emocionalmente sozinha, é um caminho, né? Um percurso que leva tempo, né? E já unindo outro assunto super importante que tem a ver com autorregulação e corregulação também, entra o autocuidado, que eu falo muito para as mulheres no Desacelerar para Educar, que não tem como a gente falar em cuidar de outras pessoas sem cuidar da Cuida da gente, gente, né? sim. Então, que é importante tirar esse tempo para si mesma. eh, eu brinco que tem várias formas da gente fazer isso. Eu mesmo adoro ir no cinema sozinha. Semana passada eu fiz isso. É um tempo que eu me desligo de tudo. Eu tô ali para mim, para fazer uma coisa que eu gosto, né? Cada uma dentro das suas possibilidades. Aí a gente conversando, as mulheres da turma, da primeira turma do Desacelerar para Educar, elas falaram: eu não consigo, eu não tenho tempo, não dá tempo. No encontro seguinte, uma semana depois, todas conseguiram Que legal. executar essa Sim, tarefa sim. e falaram como foi bom para elas, né? Porque se a gente está inteira, né, para nós mesmas, a gente consegue estar inteira para as crianças, né? Então, fazer esse exercício de olhar para dentro, olhar para si mesma e cuidar de si é muito importante para se regular e, consequentemente, ajudar a criança a estar regulada também, né? A voltar, trazer ela de volta
para a calmaria dela, para o eixo dela, né? Ela precisa que a gente esteja bem. Laís, já chegando próximo do nosso fim, qual palavra, qual frase você considera que seja importante, que você gosta de usar, que você gosta de falar, que tem relação, né, com a infância, com a, com essa importância da gente estar em estado de presença e presente, né, nas nossas relações, Uhum. para que a gente consiga realmente reconectar nossos vínculos. Qual A frase preferida você já falou, que é a da Lia Dalia Luft, Luft? porque eu acho muito importante a gente lembrar disso o tempo inteiro, né? Para lembrar que nós estamos deixando marcas na vida dos nossos filhos, positivas e negativas. E vamos deixar negativas, por mais que nós tentemos acertar, faz parte, porque nós não somos perfeitas e tá tudo bem. Mas é importante lembrar disso para que a gente tente fazer o certo, tente se regular, tente estar mais presente. Mas se eu tivesse que escolher uma palavra seria vínculo. Vínculo. E vínculo real, né? Presença. E aí, como sugestão, dica, conselho, como vocês queiram chamar, eu diria para quando vocês estiverem com seus filhos, que seja 5, 10 minutos por dia. Se desliguem de qualquer outra coisa. Eu faço na minha casa o cantinho do celular. Então, em determinadas horas do dia, eu deixo o celular lá Guardado. e fico inteira no que eu estou fazendo com ela. Seja ajudando no banho, seja lendo, seja brincando. A gente está junta de verdade, olho no olho, Sim, conversando, né? A criança tem necessidades básicas e uma delas é se sentir vista. A sim, criança precisa se sentir vista. sim, Muitas vezes se a gente escuta outros adultos criticando, ela está fazendo isso para chamar atenção. E tá mesmo. Ela está fazendo para chamar atenção, porque essa é uma necessidade básica dela sim, enquanto criança, né? Então, a dica que se tivesse que dar uma seria essa. Escolha momentos para estar presente, 100% presente, porque é isso que nos vincula, já que eu falei que o vínculo é o mais sim, importante. sim, Para nós estarmos vinculadas de verdade, a gente precisa de tempo de presença real. sim. Laís, eu quero te agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu penso que a gente pode somar forças, né, em difundir cada vez mais a importância, né, da educação parental para orientar famílias, né, e para ajudar as crianças nesse processo, né, nessas travessias que elas tanto precisam. A gente dá visibilidade, né, à infância e à adolescência, né, para que a gente consiga. Eu já vi muito você falando, esse caminho da leveza, a gente conseguir ter uma rotina, apesar do caos, Uhum, né? Mas que seja uma rotina que a gente consiga trazer leveza, trazer sim. presença, né? Uhum, E trazer calmaria também, né? É um desafio no é. mundo acelerado, no mundo, né, mediado por telas e pela tecnologia. Ninguém está aqui vendendo uma proposta de vida totalmente zen, porque não tem, Não tem né? Não como, tem é. essa opção. A gente está apenas compartilhando experiências e trazendo caminhos, sugerindo caminhos possíveis, né? Uhum, Que cada um, dentro da sua realidade, consegue, né, pelo menos parar para refletir, né, como é que estão as minhas relações, como estão as minhas relações com os meus filhos e o que eu posso fazer para melhorar, né, e para reconectar sim. esses vínculos. Então, esse é o convite que a Conjura faz. Para quem está nos assistindo. E eu quero agradecer mais uma vez e pedir se Laís quiser deixar uma última mensagem, falar mais alguma coisa, indicar o livro, Uhum. indicar o projeto novo. Tá. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, fiquei muito honrada. Quando a gente é convidada por uma professora, uma ex-professora, tem um valor ali especial. Dizer que eu estou encantada com Conjura, né? Um projeto realmente completo, uma ideia muitíssimo rica. E
conheçam, busquem, porque realmente vale a pena. Reconectar hoje é de uma importância, assim, sem tamanho, né? Porque as relações estão se perdendo, as pessoas estão se perdendo nas relações, então isso é muito valoroso. Façam isso com suas famílias, com seus filhos, com seus maridos, esposas. Exercitem, né? Esses momentos de reconexão. E dizer que essa turma agora está acabando do Desacelerar para Educar, infelizmente. Foi um percurso muito bonito, enriquecedor para mim e para elas que participaram. Ainda não tem data para a próxima turma, mas essa turma vai acontecer. Espero que ainda nesse primeiro semestre de 2026. E eu vou falando nas minhas redes sociais. Minha página é @quando tudo mudou. Te convido a conhecer, se você não conhece. E lá eu vou passar todas as informações da próxima turma. Tenho 2 livros. Um é o infantil, A Estrela que Queria Brilhar em Outro Lugar, da editora Mud. Você pode comprar no site da editora. E tem um outro, que é um livro para pais e mães, né, de parentalidade positiva, que também tem um link lá na minha página do Instagram. Vocês podem comprar direto por lá ou pela Amazon. E eu espero que gostem, que conheçam e que gostem. Obrigada demais pela Obrigada, Laís. oportunidade. Foi muito bom. Muito Foi muito obrigada bom. mesmo. Obrigada, gente. Foi um prazer. A gente está junto em mais um episódio e peço que assistam, compartilhem e até a próxima.